22º Congresso Internacional de Educação e Aprendizagem. Ensino prático reflexivo na formação de profissionais de arquitetura e urbanismo no Brasil. Este estudo tem como objetivo apresentar e discutir o pensar reflexivo de John Dewey e os estudos teóricos sobre o aprendizado pelo fazer de Donald Schoen, de forma a contribuir com a formação de profissionais mais reflexivos nos cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil. O profissional arquiteto e urbanista da atualidade precisa repensar sua atuação na sociedade, tendo especial atenção às questões humanísticas e sustentáveis, com vistas a proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos. Dessa forma, investiga-se uma nova epistemologia da prática, a qual se embasa nos conceitos de conhecimento na ação e na reflexão da ação, denominado como ensino prático reflexivo, que teria o objetivo de ajudar os estudantes a adquirir os tipos de aptidão essenciais para a prática do profissional. A complexidade dos problemas enfrentados pela humanidade mostra que o ensino de teorias e conceitos derivados das ciências exatas e naturais há muito tempo não bastam. Verifica-se que a necessidade dos conhecimentos das ciências sociais e humanas mostram-se igualmente fundamentais para uma formação holística do profissional e cidadão. Neste contexto, discute-se sobre a atual ineficiência na aplicação de métodos educacionais tradicionais utilizadas no ensino e aprendizagem dos alunos do século XXI. Há muitas análises que mostram que esses métodos não mais promovem a aprendizagem significativa de conhecimentos conceituais, nem conseguem encorajar o desenvolvimento de outros tipos de conhecimentos, como os procedimentais e os atitudinais, que são valorizados na vida profissional e social. Um importante estudioso sobre pensar reflexivamente é John Dewey, que descreve o pensamento reflexivo como o pensamento que consiste em examinar mentalmente o assunto e dar-lhe consideração séria e consecutiva. Em seu livro Como Pensamos, Dewey descreve o pensar reflexivo como tendo dois estados. O primeiro, o estado de dúvida, hesitação, perplexidade, dificuldade mental, o qual origina o ato de pensar. E o segundo estado, um ato de pesquisa, procura, inquirição, para encontrar material que resolva a dúvida, assente e esclareça a perplexidade. Dewey diz que toda investigação começa com uma dúvida genuína. Ela é o fator básico e orientador em todo o mecanismo da reflexão. O primeiro passo envolve a ocorrência de um problema. Diante de uma dificuldade, a fase imediata é a sugestão de algum modo de sair dela, tentando organizar um plano ou projeto, ou elaborar uma teoria que possa explicar as particularidades em questão, examinar alguma solução para o problema. As informações ou dados que já se possui de experiências passadas, o que Dewey chama de cabedal de conhecimentos úteis e disponíveis, apesar de não fornecerem uma solução para o problema, irão sugeri-la. Pensar reflexivamente possibilita o preparo e a invenção sistemáticos. É por meio do pensamento que o homem consegue aperfeiçoar e combinar sinais artificiais para indicar-lhe consequências antecipadamente, podendo consegui-las ou evitá-las. Em seu livro Como Pensamos, Dewey descreve 5 fases do pensamento. A primeira fase é a sugestão, envolve a ocorrência de um problema. O início da reflexão começa justamente quando se sente a interrupção de uma atividade e não se sabe como continuar. Se apenas uma sugestão ocorresse, sem dúvida, imediatamente ela seria adotada. Porém, onde há 2 ou mais, elas colidem e fazem com que as pessoas pensem sobre elas, formando dúvidas e incertezas. O pensamento é, por assim dizer, uma conduta voltada para si, a examinar seus propósitos, condições, recursos, meios, dificuldades e obstáculos. A segunda fase envolve a elaboração do problema. Dewey indica que uma pergunta bem formulada, ou seja, um problema bem analisado, é meia resposta dada. Ao procurar saber exatamente qual é o problema, se está ao mesmo tempo encontrando uma saída para resolvê-lo. O problema e a solução emergem simultaneamente, ao selecionar os fatos, estruturá-los em suas condições especificadas e nas consequências adotadas. A terceira fase envolve a hipótese ou ideia guia, e a construção desta compreende o uso da criatividade para desenvolver possíveis soluções. Os fatos ou dados põem-nos à frente o problema,
O exame deste corrige, modifica e expande a sugestão inicial, que passa a constituir uma posição mais definida perante o problema, uma hipótese. Formular uma hipótese requer cuidadosa análise dos fatos, pois formular uma hipótese não é uma atividade regrada, mas requer atenção, habilidade, autocontrole e precisão. A quarta fase envolve o raciocínio, ou seja, as ideias que vêm à mente são capazes de grande desenvolvimento, e o ato de raciocinar em cima delas analisa as condições existentes e o conteúdo da hipótese. O raciocínio amplia o conhecimento. Sugestões aparentemente plausíveis à primeira vista podem se revelar impróprias e até mesmo absurdas, quando esboçadas em todas as suas consequências. A quinta fase envolve a verificação da hipótese, uma verificação experimental da conjetura, fazer alguma coisa para produzir o resultado previsto e, assim, pôr a hipótese à prova. Dewey ressalta que as fases são um esboço do pensamento reflexivo e que estas não necessariamente seguem a ordem estabelecida. Qualquer verificação exterior e particular não precisa ser final, pode servir de introdução a novas observações e novas sugestões conforme as consequências que lhe seguem. A extensão e a perfeição da terceira e quarta fase são o que distinguem uma experiência claramente reflexiva de outra no nível do método de experiência e erro. Elas tornam o ato de pensar uma experiência. O ato de pensar como uma experiência também é abordado por Donald Schoen quando analisa o aprendizado através do fazer. Schoen marca hoje a forma como a reflexão é vista e interpretada, por isso suas ideias têm influenciado o campo educacional. Muito do trabalho de Schoen se baseia na teoria de investigação de John Dewey, na qual ele valoriza o aprendizado através do fazer. Schoen usa o termo professional artistry para designar as competências que o profissional revela em situações únicas e de conflito. Esse conhecimento que emerge espontaneamente nessas situações e não pode ser verbalizado, pode ser expressado através da observação e da reflexão sobre a ação. Para Donald Schoen, quando se aprende a fazer algo, se realiza a tarefa sem pensar muito a respeito. Para Schoen, existem 3 tipos de reflexão: a reflexão sobre a ação, a reflexão na ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. Na reflexão sobre a ação, deve-se pensar retrospectivamente sobre o que se fez, almejando descobrir como o ato de conhecer na ação pode ter contribuído para um resultado inesperado. Na reflexão na ação, deve-se refletir no meio da ação, sem interrompê-la. E, por fim, a reflexão sobre a reflexão na ação repousa no ato de pensar sobre a reflexão na ação passada, consolidando o entendimento de determinada situação. Dessa forma, considera-se o pensamento que levou a essa situação, possibilitando a adoção de uma nova estratégia. O pensamento nos conduz a dar nova forma ao que se está fazendo e, no momento da ação, possibilitando interferir na situação em desenvolvimento. Esta é a reflexão que ajuda o profissional a se desenvolver e construir sua forma pessoal de conhecer. Trata-se de olhar retrospectivamente a ação, refletir sobre o momento da reflexão na ação, ou seja, o que aconteceu, o que se observou, qual o significado atribuído e que outros significados pode-se atribuir ao que aconteceu. Schoen argumenta que, a partir da observação das práticas profissionais, a conversa reflexiva que ocorre durante a ação, junto com outros participantes ou colegas, é o centro da reflexão sobre a prática, e que essas conversas reflexivas podem contribuir para a tomada de decisões, compreensão e troca de conhecimento e experiências. De acordo com Schoen, pode-se afirmar que os alunos aprendem fazendo, enquanto o professor exerce o papel de orientador e não apenas de professor, tendo como principais atividades em ensino prático demonstrar, aconselhar, questionar e criticar. As análises de John Dewey e Donald Schoen contribuem muito para as reflexões sobre o ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil. A formação de profissionais reflexivos, criativos e colaborativos constitui um considerável desafio para a docência em diversas áreas do conhecimento. Pode-se perceber que o pensamento reflexivo é um incentivo para os estudos práticos envolvendo análises projetuais interdisciplinares,
e que se mostram imprescindíveis para o bom desempenho dos alunos de arquitetura e urbanismo no Brasil. Neste contexto, a disciplina de projeto existente nos cursos pode contribuir para a construção das análises necessárias sobre um projeto arquitetônico ou urbanístico que necessitem de conhecimento e raciocínio interdisciplinar para que se possa responder à questão apresentada no projeto. Para essa análise, é importante que o aluno tenha exercitado a interdisciplinaridade dentro do curso e que saiba interrelacionar os conteúdos das disciplinas do curso de Arquitetura e Urbanismo para a resolução de um problema de projeto. A interrelação entre as disciplinas e entre teoria e prática são fundamentais para a estruturação curricular dos cursos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. No caso da estrutura curricular, a partir de uma análise global, fica evidente a necessidade da interdisciplinaridade, da flexibilidade e da articulação da teoria com a prática. Pode-se verificar, então, a importância do desenvolvimento de estratégias interdisciplinares sólidas para a participação dos alunos nos cursos. Esta frase confirma parte das nossas hipóteses em que acredita-se que a disciplina de projeto como eixo condutor para a interdisciplinaridade é fundamental. Entretanto, para que isso ocorra, a participação de docentes em estimular a reflexão e a discussão crítica é fundamental para o sucesso da interdisciplinaridade nos cursos. A Carta para a Educação dos Arquitetos, UNESCO-UIA, foi escrita em 1996 e revisada em 2004 e em 2011, e tem como principal objetivo a criação de uma rede global de educação de arquitetos, visando compartilhar as questões arquitetônicas e urbanísticas da atualidade. Segundo a Carta, além de todos os aspectos estéticos, técnicos e financeiros das responsabilidades profissionais, as principais preocupações expressas pela Carta são relacionadas com o compromisso social da profissão, ou seja, a consciência do papel e da responsabilidade do arquiteto em sua respectiva sociedade, bem como a melhoria da qualidade de vida através de assentamentos humanos sustentáveis. Devido à questão de mercado e de status profissional, muitos profissionais visam apenas desenvolver projetos em áreas com focos mais elitizados e que, teoricamente, se tem um melhor retorno financeiro. Entretanto, isso deve ser repensado, principalmente pela necessidade social do país, pela grande quantidade de formação de profissionais arquitetos e pelo possível declínio do boom imobiliário. Há ainda oportunidades para desenvolver novas tarefas para a profissão, na medida em que os arquitetos se conscientizarem de necessidades identificadas de crescimento e oportunidades oferecidas em áreas que não têm sido até agora uma preocupação importante para a profissão. Portanto, é necessária uma maior diversidade no exercício da profissão e, como consequência, na formação teórica e prática dos arquitetos. O objetivo fundamental da educação é formar o arquiteto como um generalista. As futuras oportunidades para a profissão estarão na população menos abastada. Segundo a Carta, isso se aplica particularmente para aqueles que trabalham no contexto dos países em desenvolvimento, onde os arquitetos podem aceitar o papel de facilitador, ao invés de provedor, e onde a profissão pode ainda enfrentar novos desafios. Não há dúvida de que a capacidade dos arquitetos para resolver problemas pode contribuir muito para tarefas relacionadas ao desenvolvimento comunitário, programas autofinanciados, equipamentos educacionais, etc., e assim garantir uma contribuição significativa para a melhoria da qualidade de vida daqueles que não exercem seus plenos direitos de cidadãos e que não estão entre os clientes tradicionais dos arquitetos. Os métodos de formação e aprendizagem, como verificou-se anteriormente com as análises de Dewey sobre a noção de reflexive action, onde coloca a ideia de profissional reflexivo, e nas palavras de Perrenot, do profissional como inventor, um pesquisador, um improvisador, um aventureiro que percorre caminhos nunca antes trilhados e que pode se perder caso não reflita de modo intenso sobre o que faz, ou caso não aprenda rapidamente com a experiência. Nesse sentido, o profissional reflexivo é de suma importância para uma visão de mundo futuro.
Segundo a carta, esta visão do mundo futuro transmitida nas escolas de arquitetura deve incluir as seguintes metas: uma qualidade de vida decente para todos os habitantes dos assentamentos humanos, uma aplicação tecnológica que respeite as necessidades sociais, culturais e estéticas dos homens, com o conhecimento do uso adequado dos materiais na arquitetura, bem como seus custos iniciais de manutenção, um desenvolvimento ecologicamente equilibrado e sustentável do ambiente construído e natural, incluindo o aproveitamento racional dos recursos disponíveis. Uma arquitetura que é valorizada como sendo de propriedade e de responsabilidade de todos. É importante salientar que para a formação de profissionais reflexivos é necessário, primeiramente, a formação de professores reflexivos. Para Ruaro, em termos de sala de aula, a ação do professor se revela como teoria e prática. Teoria na medida em que ele é capaz de arranjar seus conhecimentos e traduzi-los em força de ação no cotidiano da sala. E, enquanto ensina, não apenas transmite conhecimentos prontos, mas é capaz de provocar a construção e reconstrução de ideias e ações que possam modificar não só o pensamento, mas via de consequência a ação social, tornando-se assim uma educação transformadora. Como conclusão, esse trabalho buscou evidenciar a interdisciplinaridade e a reflexão nos cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil, que podem buscar como eixo condutor a disciplina de projetos. A interdisciplinaridade, sabe-se, não é linear, mas sim complexa. São elementos que, tecidos conjuntamente, estruturam um curso. As disciplinas de projeto, sejam arquitetônicas ou urbanísticas, podem guiar a inter-relação entre as disciplinas do curso, conduzindo conteúdos e instrução para determinada turma ou grupo. Portanto, nos cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil, a interdisciplinaridade poderá contribuir efetivamente para a formação de profissionais reflexivos e colaborativos.